Você acompanha agora na Rádio Web São Bento. A partir de agora, acompanhe o programa Nos Caminhos de Assis, te levando para as raízes da espiritualidade franciscana. Apresentação: frades franciscanos do convento São Boaventura. Muito longe, longe daqui, outro lado do mar, existe uma cidade pequenina assim do nada. Há muitos anos atrás, ali vivia feliz, Paz e bem, com Francisco e Clara, nos caminhos de Assis. É com grande alegria, querido amigo, querida amiga, que nos acompanha aqui nos caminhos de Assis. Você de todo o Brasil, pelas rádios diversas, pela TV, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Frei Marcos e vamos começando mais um programa Nos Caminhos de Assis. Nossa saudação, nosso abraço também para os ouvintes da Rádio Web São Bento, em Fortaleza, no Ceará. Vamos iniciar nosso programa com um espírito de oração e devoção, louvando a Deus Altíssimo como São Francisco nos ensinou. Criaturas, primeiro sol, lá nas alturas, clareia o dia, grande esplendor, radiante imagem de ti, Senhor. Louvado sejas pela irmã lua, no céu criaste, é obra tua, pelas estrelas, claras e belas, tu és a fonte do brilho delas. Louvores a Deus Altíssimo, de São Francisco de Assis. Vós sois santo, Senhor Deus único, que fazeis maravilhas. Vós sois o forte. Vós sois o grande. Vós sois o Altíssimo. Vós sois o Rei onipotente. Vós, ó Pai Santo, sois o Rei do céu e da terra. Vós sois o Trino e Uno, Senhor Deus dos deuses. Vós sois o bem, todo o bem. O sum bem. Senhor Deus vivo e verdadeiro. Vós sois amor, caridade. Vós sois sabedoria. Vós sois humildade. Vós sois paciência. Vós sois mansidão. Vós sois segurança. Vós sois quietude. Vós sois regozijo. Vós sois nossa esperança e alegria. Vós sois a justiça. Vós sois a temperança. Vós sois toda a nossa riqueza até a saciedade. Vós sois beleza. Vós sois mansidão. Vós sois o protetor. Vós sois guarda e defensor nosso. Vós sois fortaleza. Vós sois refrigério. Vós sois nossa esperança. Vós sois nossa fé. Vós sois nossa caridade. Vós sois toda nossa doçura. Vós sois nossa vida eterna, grande e admirável Senhor, Deus onipotente. Misericordioso Salvador. Amém.
saúdo, terra. Paz e bem. Eu te saúdo, flor. Paz e bem. Eu te saúdo, fruto. Paz e bem. Eu te saúdo, verde. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão. Paz e bem. Paz e bem, minha irmã. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão. Paz e bem. Paz e bem, minha irmã. Paz e bem. Eu te saúdo, fonte. Paz e bem. Eu te saúdo, rio. Paz e bem. Eu te saúdo, chuva. Paz e bem. Eu te saúdo, água. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão. Paz e bem. Paz e bem, minha irmã. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão. Paz e bem. Paz e bem, minha irmã. Paz e bem. Eu te saúdo, pai. Paz e bem. Eu te saúdo, mãe. Paz e bem. Eu te saúdo, irmão. Paz e bem. Eu te saúdo, irmã. Paz e bem. Paz e bem, meu irmão. Paz e bem. Paz e bem, minha irmã. Paz e bem. Cavaleiros de Francisco, a hora da transformação. A espiritualidade franciscana no seu caminho. Francisco de Assis e a vida como louvação. Leio Tomás de Tirano e deparo com esta frase: abraçava todos os seres criados com um amor e uma devoção da qual exortava a louvar. Exulta em todas as obras das mãos do Senhor e intui, através dos espetáculos do encantamento, a razão e causa que tudo vivifica. Reconhece nas coisas belas aquele que é o mais belo. Todas as coisas boas lhe clamam. Quem nos fez é o melhor. Por meio dos vestígios impressos nas coisas, ele segue o amado. A conversão de Francisco não é romper com nada, mas uma mudança visual, uma mudança de lugar. Isto dá um diferencial qualitativo em sua vida. Ver a vida de um modo diferente traz uma nova vida. Hoje, vejo neoconvertidos rompendo com a vida. Não sabemos se o que está aí é santidade ou patologia. Francisco nos ensina que viver a vida de um modo santo é ter um referencial de amor, bondade e convivência. Mas dentro da realidade. Sem estar dentro da realidade, somos completamente cegos. Francisco nos ensina a exprimir e traduzir a vida com aspirações profundas, com uma presença em linguagem humana que comove e nos mostra o divino em cada detalhe da existência. Ele nos ensina a olhar a vida com um olhar divino, com um ponto de vista simbólico, com um engajamento que celebra e reparte. Para ele, olhar o mundo de um modo mais espiritual é tornar-se mais humano. Ver bem a obra de Deus nos humaniza. A beleza da santidade é uma humanidade com os pés no chão e o olhar no céu. Ele não é uma baixa autoestima, mas uma elevada autoaceitação. Ele não é um pessimista que se esconde, mas o otimista que se vê e celebra a vida. Viu tudo na união das singularidades. Amou não só as florestas, mas cada árvore. Amou as pessoas do jeito delas. De Antônio a Junípolo. De Inocêncio III ao leproso. Do sultão ao ladrão. Ele viu bem, conviveu e cuidou do que amou. Na sua humildade abraçou a verdade de tudo e de todos. Flexível, sensível, vivaz e atento.
partilhou o imenso louvor e a emoção. Sentimentos, os seus trapos, a sua fé. Frei Vitório Mazuco. Da luz tão radiante de Jesus, não resistiu a este amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz, e na pobreza foi reerguer Santa Maria, e nela toda a igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria, o dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Lá entre as flores encontrou paz e harmonia, cantando amores ao Deus da criação. Pássaros, ventos, animais, o sol e a lua. Assisap, o WhatsApp do Caminho de Assis. E você que nos acompanha aqui no programa, você pode participar dele enviando sua mensagem, enviando um pedido de oração através do nosso WhatsApp. O nosso número é DDD 41, número 95646057. Repito, DDD 41 95 64 60 57. Você pode participar ainda através do chat do YouTube, enviando por ali a sua mensagem. E tem muitas pessoas já participando, nós queremos saudá-las e mandar para todos um grande abraço. Nossa saudação vai para a Ordem Franciscana Secular aqui da cidade de Campo Largo. Também saudamos o senhor Reis, que é da UFS, da Ordem Franciscana Secular lá de Curitiba. Nossa saudação também à equipe de Nossa Senhora, a equipe 17 lá de Guaratinguetá. Os casais são a Carla e o Carlos, a Evânia e o Júlio, a Fabiana e o Frank, a Priscila e o Tiago, a Michele e o Leandro, Valéria e João Marcos. Também para os seus filhos, é claro, o Yuri, a Shelley, o Enzo, o Murilo, o Francisco, a Beatriz e o Matias. Saudamos também todo o povo da paróquia Santa Clara de Assis, lá de Colatina. Algumas pessoas estão participando aqui do nosso chat no YouTube. O Dante Capato e a Luciene, um casal lindo. Nossa saudação também, nosso abraço para a Aparecida Freire, para a Sônia Oliveira Moraes, Cleidimara Pereira, para a Genaína, secretária lá da paróquia Santa Clara de Colatina. Também a Rosileia, toda a sua família, o Neuquior, o Lucas e o Tiago. Nós queremos também lembrar aqui que sempre participa conosco a dona Marli do Rocio, que acabou de mandar a intenção para nós, que já vamos rezar aqui de Campo Largo. A dona Maria Enésia, lá de Araucária, da UFS, sempre participa conosco. Ela também é da UFS, é uma franciscana. Queremos dar um abraço para a dona Aparecida Gamas, para a dona Rosângela Franco. E também o Lucas pede para o seu irmão Tiago, que completou 3 meses de vida. Nós vamos também logo já rezar pelo seu irmão e um abraço grande lá para sua mãe Rosélia e para o seu pai Neuquior.
E queremos também dar sempre um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Nos Caminhos de Assis. Esta programação tem o apoio cultural de Mercadinho Popular, Rua Estênio Gomes, número 1197, Vila Peri. Teleentrega 986080144. Mercadinho Popular, Organização Joelma e Nilcinho. Illuminus Móveis Projetados, cozinha, sala, suíte master, home office, móveis 100% MDF. Informações 999780139 ou solicite já seu orçamento pelo e-mail illuminusmp@gmail.com. Illuminus Móveis Projetados, construindo sonhos. Leniótica, agende já a sua consulta em domicílio. Informações 986261106, 86261106. Endereço: Rua Pedro Pereira 460, Sala 808, 8º andar, Edifício Santa Lúcia, no centro de Fortaleza. Leniótica, sua ótica em sua casa. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Coloque sua empresa ou negócio em evidência. Anuncie na Rádio Web São Bento, canal da graça de Deus em sua vida. WhatsApp 987300005, Fortaleza, Ceará. E confira as melhores condições para colocar sua marca em evidência para o seu cliente. Rádio Web São Bento, programação 100% católica. Rádio Web São Bento, sempre com você, a rádio da família católica. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Momento Laudato Si, a sua reflexão ecológica nos caminhos de Assis. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. No momento Laudato Si, falaremos sobre a encíclica escrita pelo Papa Francisco em 2015, que orienta a Igreja sobre a importância da ecologia integral e da interligação de toda a criação. Para o nosso momento, separe a sua Bíblia e, caso possua, a encíclica Laudato Si. Isto, vai lá, corre e pega a sua Bíblia. Vamos ouvir o que Deus fala sobre a criação na Sagrada Escritura. Abra sua Bíblia na carta de São Paulo aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos. Vamos lá no capítulo 8, dos versículos 19 a 22. Achou? Amém, a misericórdia. Capítulo 8, versículo 19 a 22. Lá está escrito assim: com efeito, o mundo criado aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. De fato, as criaturas estão sujeitas a caducar, não voluntariamente, mas pela vontade daqueles que as sujeitam, na esperança de serem também elas libertadas do cativeiro, da corrupção, para participarem da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação até agora geme e sente dores de parto. Também meditaremos um trecho da encíclica Laudato Si sobre como todas as criaturas estão interligadas pelo amor de Deus. Se você tem a encíclica, encontre lá no seu documento o parágrafo número 49. Não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social,
que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres. A partir dessas leituras da Carta de São Paulo aos Romanos e da encíclica Laudato Si, abramos o nosso ouvido e principalmente o nosso coração para ouvir o clamor da criação, que sofre de diversas formas e da qual somos guardiões. Querido irmão, querida irmã em Cristo, unamos o nosso coração na oração final. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Amém. Amém. Esse foi o Momento Laudato Si. Esperamos que essa reflexão sirva para você, sua família, como um guia que desperte a consciência de olhar o que foi criado como filhos do mesmo Pai e Criador. Esse é o programa Nos Caminhos de Assis. E agora com vocês, Hora das Artes! Hora das Artes traz uma piada para fazer a gente sorrir um pouco. Na sala de aula, na aula de português, a professora explica os significados de alguns termos. Anônimo é uma pessoa que não quer ser identificada, não quer ser conhecida. Ouve-se no fundo da sala uma risada sufocada. A professora se levanta e pergunta: quem riu? O aluno responde mais do que depressa: um anônimo. Hora das Artes! Programa Nos Caminhos de Assis. Francisco, qual é o teu segredo? Com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Olá, meus amigos. Neste encontro, queremos concluir a biografia, a mini-biografia do santo com os grandes acontecimentos de sua vida. Em encontros posteriores, Francisco vai nos cochichar o seu segredo. Esperemos. Em 1209, os frades foram expulsos de uma cabana em Rivotorto e foram se instalar então na famosa Porciúncula. 1212, 18, 19 de março, uma data meio precisa, Francisco recebe Clara e lhe dá o hábito de penitência e de pobreza. Clara tem 18 anos, é 12 anos mais nova do que Francisco. Ela, Clara, está na origem das Clarissas, que fazem parte da família franciscana. Em 1219, Francisco embarca lá para o Oriente, em Ancona. Ele embarca para São João de Acre e Damieta. E acontece então o famosíssimo encontro dele com o sultão, que resultou numa espécie de diálogo de paz, embora não tivesse tido depois uma sequência. Em 1223, a data importante, Francisco retira-se para o Monte Alverna, preparando-se por meio de uma quaresma para uma festa de São Miguel, que ele apreciava muito. Em 14 ou 15 de setembro deste ano, ele recebe os estigmas, as marcas do corpo de Cristo nas mãos, nos pés e no coração. Em 1225, ele piora com a sua doença dos olhos.
quase cego. Recolhe-se a São Damião, ali junto de Santa Clara. Aceita-se então também depois um tratamento, uma cauterização, sei lá, sem resultado dos olhos, né? No meio de muitos sofrimentos, ele recebe de Deus a certeza da sua salvação eterna. E ele compõe então o Cântico do Irmão Sol. Depois, em 1226, depois de procurar mais tratamento para a enfermidade das vistas no Vale de Rieti, ele pede para ser levado para a Porciúncula. Tem saudade da Porciúncula. Ele queria morrer e aí ele teria ditado o seu famoso testamento. 1226, é um sábado, 3 de outubro. Logo após o pôr do sol, Francisco pede que os irmãos, o estendam nu na terra nua. Ele vai morrer. No dia seguinte, ele é sepultado na igreja de São Jorge. E em 1228, 16 de julho, Francisco já é, 2 anos depois de morrer, já é declarado santo pelo Papa Gregório IX. Meus amigos queridos, aí estão umas datas importantes da trajetória do nosso Francisco de Assis. Agora estamos em condições de colocar claramente a questão: Francisco, qual é o teu segredo? Saberás viver humildemente, mais feliz tu serás, mesmo sem ter nada, se fizeres todo dia com o teu suor, uma pedra depois outra, e assim chegarás numa vida simples, acharás a estrada, toda a paz e bem terás, e o coração puro, sentimentos simples, são sempre os mais nobres, são aqueles que no fim são sempre os melhores, se fizeres todo dia com o teu suor, uma pedra depois outra, e assim chegarás. Você está ouvindo o programa Nos Caminhos de Assis. Assis News, a biografia de Francisco, contada de forma jornalística e irreverente. A população de Assis inicia o ano de 1204 com novos ares. Dom Guido II é eleito novo bispo de Assis. Frei José, nosso correspondente, está lá no Palácio Episcopal, de onde nos fala o nosso novo bispo. Paz e bem, Frei José, e seja bem-vindo, reverendíssimo Dom Guido II. Paz e bem, Frei Marcos, estamos todos aqui, a cidade inteira, contagiados por esta alegre notícia. Muito obrigado. É um prazer poder participar do programa Nos Caminhos de Assis. Vamos aqui falar com Dom Guido. Dom Guido, quais as expectativas Vossa Excelência Reverendíssima tem para Assis? Estou confiante que traremos para Assis um tempo de paz e bem. Iremos reaproximar as pessoas e curar as feridas da guerra. Vossa Excelência fala de curar as feridas da guerra, justamente quando muitos jovens são libertados da prisão em Perúdia. O que dizer a essas famílias?
Saibam que estamos juntos e somos um único povo. E eu irei interceder por cada um de nossos irmãos. Agora mesmo fui dar uma bênção para o jovem Francisco de Bernardone, que voltou muito doentinho da prisão. Mas com a graça de Deus irá recuperar a saúde e ajudará a transformar Assis e, quiçá, o mundo. Muito obrigado, Dom Guido, por sua disponibilidade e estamos sempre de portas abertas para o senhor. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos nós e Assis. De Assis para o mundo, Frei José Raimundo. E com essa notícia alvissareira, nos despedimos de mais um Assis News. Assisap, o WhatsApp do Caminho de Assis. E olha o povo interagindo conosco aqui no programa, povo de Colatina, o Dante Capato, a Luciene, a Cleide Mara, a Genaína, o Lucas Cassaro, também o Lucas, filho da Leia, do Neuquior. Nós queremos também lembrar do povo lá de Guaratinguetá, São Paulo, equipe 17, que participa em peso, ouvindo aqui a nossa programação, o nosso programa. A todos vocês, o nosso grande abraço. E nós vamos agora para um bloco comercial e voltamos já. Sempre atentos a quem passa. Rádio Construtiva, uma rádio de conteúdo humano. Queremos saber a sua mensagem. Faça o seu pedido de oração, comentários, perguntas. Assisap. O WhatsApp é 4195646057. Assisap, o WhatsApp do Caminho de Assis. Rádio Construtiva, uma rádio de conteúdo humano. Olá, meus amigos. Casamento. Realidade que necessita estar em constante estado de construção. O dia das núpcias é apenas um dia. Depois é que começa o casamento. Será preciso escolher sempre de novo o parceiro e a parceira. Eu gosto sempre de voltar a essa página de Lia Luft no seu livro Perdas e Ganhos. Um amigo disse no aniversário de sua mulher que uma das coisas mais bonitas, ele disse uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Ele disse: todos os dias de nosso casamento, de uns 40 anos, eu te escolhi de novo como minha mulher. Todos os dias do nosso casamento, eu te escolhi de novo como minha mulher. Que bonito! O casal mais feliz haveria de ser aquele que não desiste de correr atrás do sonho, de que apesar dos pesares, a gente a cada dia se olharia como se fosse a primeira vez e se enxergaria e se escolheria novamente. Está na página 77 do Perdas e Ganhos da Lia Luft. Que bonito! Casamento e família são realidades que nunca estão prontas. É uma realidade que camaleou a família, o casamento. Muda através dos tempos. Uma coisa é o casamento dos primeiros tempos, do tempo em que os filhos são pequenos, quando se tornam adolescentes adoráveis e irritantes adolescentes, quando eles começam a ter asas fortes para voar. Há momentos de ternura, momentos de certo distanciamento, momentos de curar as feridas, momentos de perdão. Que coisa é isto mesmo? Os que se casam estão sempre em estado de vigilância. Revisões periódicas, confabulação, está perto um da vida do outro. Não se pode deixar a chama apagar.
os que se casam são amantes e são amigos. André Comte Sponville diz lembrar-se com emoção de uma mulher que assim falava do seu marido: é o meu melhor amigo. Eis aí um casamento bem-sucedido. Paz, toda estima, prezados amigos. Rádio Web São Bento, programação 100% católica. Viva feliz, viva feliz. Viva feliz, viva feliz. Rádio Web São Bento, sempre com você, a rádio da família católica. Esse é o programa Nos Caminhos de Assis. Entrevista Nos Caminhos de Assis. Nossa entrevistada de hoje vem de Colatina, no Espírito Santo. Temos a grande satisfação de receber Ana Márcia Elesbon Gouveia. Ana Márcia é casada com Marcos, que é ministro da Eucaristia, lá na Paróquia Santa Clara. Tem uma filha chamada Ana Clara, que é a coroinha na mesma paróquia. Sua formação e atividade profissional: ela é técnica em contabilidade, formada em Direito e pós-graduação de Direito Civil e Processual Civil. Professora universitária e analista judiciária especial no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ela é natural de Barra de São Francisco, no mesmo estado, Espírito Santo, onde atuou como catequista e na Pastoral da Juventude dos 14 aos 19 anos. Mudou-se para Colatina em 1993, passando a integrar a comunidade São Vicente de Paulo, onde inicialmente tornou-se membro do grupo de jovens Unidos com Cristo. Convidada para ser ministra da Palavra e da Eucaristia, atua também na Pastoral do Batismo. Mais recentemente, em 2017, foi escolhida para a função de coordenadora paroquial de liturgia. Ana Márcia falará conosco sobre o caminho de aproximação da espiritualidade franciscana feito pela sua paróquia, sobre os aspectos dessa espiritualidade indispensáveis para a convivência comunitária, na pastoral e entre todas as pessoas. Bem-vinda, Ana Márcia, paz e bem. Bom dia, Frei. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Trago um abraço de Colatina no Espírito Santo para todos. Espero que Deus possa abençoar essa nossa entrevista hoje. Aproveito de antemão para parabenizar. Eu tenho assistido o programa e é muito divertido, muito construtivo, traz muito enriquecimento para quem está assistindo, porque aqueles que conhecem, aqueles que não conhecem ainda a espiritualidade franciscana, não saem dessa programação vazios, se enchem mesmo de muito conhecimento. É um prazer, Ana Márcia. Eu sou o Frei Marcos e a paróquia Santa Clara de Colatina é relativamente nova, criada há poucos anos. Eu gostaria que você falasse sobre o processo de criação da paróquia e, diante dessa novidade, sobre as expectativas e os receios do povo, das comunidades que formariam, naquela época, a paróquia Santa Clara. Frei, a paróquia Santa Clara, ela é nova. Ela foi instalada em 2008. Então, nós temos uma diocese que esse mês está completando 30 anos de instalação. A paróquia Santa Clara tem 1/3 do período de instalação da nossa diocese. Ela nasce da remodelação de 2 paróquias da diocese de Colatina. Como todo o processo legal de instituição de paróquias, demorou algum tempo. Foi necessário juntar documentação, apresentar justificativas, consultar os presbíteros e os leigos. Mas apesar do tempo relativamente amplo que foi necessário, algumas pessoas se sentiram surpreendidas pela criação dessa nova paróquia.
porque alguns laços podiam estar sendo rompidos, né? Amizades antigas, muita tradição nas comunidades, um vínculo hierárquico com os padres tradicionais daquela região. Mas além disso, as comunidades elas se sentiram diferenciadas também pela relação nos setores em que elas estavam inseridas, algumas no setor rural e outras no setor urbano. E isso por si só já traz uma diferença de comportamento, né? A novidade também era saber que seriam conduzidas por pastores de uma ordem até então desconhecida em Colatina, que eram os franciscanos. Mas isso foi superado, o susto passou, as comunidades se reuniram, se organizaram e assumiram a sua nova caminhada. Havia uma peculiaridade que até hoje causa estranheza: não se tem matriz. Não há uma comunidade maior do que as outras. Desde aquele momento, nós já estávamos sendo imergidos nas orientações do novo documento de Aparecida, que propõe como diretriz a evangelização em uma igreja missionária, uma igreja em saída, em que a paróquia é a comunidade das comunidades. As comunidades se reúnem, se irmanam para construir a evangelização. Pois é, Ana Márcia. Chegaram então os franciscanos. E agora? Que dificuldades e talvez possamos falar também que alegrias marcaram o início da nova etapa da caminhada das comunidades? É uma pergunta interessante, Frei. A princípio, a chegada dos franciscanos encontrou algumas dificuldades, principalmente dificuldades estruturais. Como não havia uma matriz, não havia uma sede, também não havia uma casa para os freis, não haveria uma secretaria. Como nós vamos instalá-los? Como nós vamos recebê-los? Como nós vamos acolhê-los? Essas dúvidas foram superadas com o empenho de todas as comunidades. Comunidades simples, periféricas do nosso município, mas que sempre tiveram muito compromisso com a fé e com a evangelização. A chegada também gerou mudança de hábito, né? Os freis se comportavam de forma diferente. Eles usavam marrom nas suas vestes, chamavam os quartos de cela, informavam a necessidade de instituir coroinhas. Eles queriam rever os procedimentos das pastorais. Gerou um certo alvoroço, mas as comunidades começaram também a perceber o lado positivo disso, porque tinham agora a presença do presbítero não apenas uma vez por ano, porque normalmente só havia a presença do padre quando havia batismo, eucaristia ou alguma solenidade mais relevante. Mas aí passaram a haver missas mensais. Os freis parecem ter uma proximidade maior com as comunidades, né? Eles têm uma facilidade de diálogo com as pessoas marginalizadas. Eles abraçam, eles carregam peso, eles ajudam a construir, reformar prédios. E é um pouco estranho, porque o comportamento dos outros padres na época era mais distante, né? Tinha uma certa reverência, uma formalidade. Mas esse acolhimento, que torna todos iguais, sem que se perca a autoridade, humanizou as relações das comunidades e facilitou o trabalho tanto para os franciscanos quanto para as comunidades e leigos. Estamos aqui conversando com Ana Márcia Lesbon Gouveia sobre a espiritualidade franciscana e a vida paroquial. E pensando aqui, Ana Márcia, na presença dos frades, em estratégias, como foi se desenrolando o caminho da aproximação com Francisco e Clara de Assis, e claro, da rica espiritualidade de ambos, fale também da importância para a paróquia de ter um distintivo, uma identidade, neste caso, a identidade franciscana. Bom, a aproximação da espiritualidade franciscana e clariana ainda está em processo de desenvolvimento. Nós temos apenas 12 anos de caminhada. Mas de uma forma paulatina, devagarzinho, ela foi construída pela inserção de algumas nuances da ação franciscana. No município de Colatina, nós já tínhamos um mosteiro com irmãs clarissas. Então as comunidades, de forma intuitiva, já tinham uma aproximação da vivência de Santa Clara. E acho até que contribuiu para inspirar o nome da nossa paróquia.
Mas para as comunidades irem se familiarizando, uma das primeiras ações foram as criações de novas missas votivas, missas mensais direcionadas a Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Santana Galvão, e a criação de uma missa mensal de Nossa Senhora da Saúde, que é padroeira da nossa diocese. Então a gente percebia que as pessoas começavam a entender, a se iniciar na compreensão do pilar da caridade, que sustenta a espiritualidade franciscana. Também, numa outra frente, foram inseridos algumas solenidades franciscanas no calendário paroquial. Então, fomos celebrar Nossa Senhora dos Anjos, São Francisco de Assis, Imaculada Conceição, os estigmas de São Francisco, o trânsito de São Francisco. E as comunidades e os leigos fizeram algumas descobertas, como revivenciar o presépio, mas agora sob a ótica franciscana. Descobrir os significados da cruz de São Damião. Descobrir a forma de fazer adoração ao Santíssimo. Qual era o papel da liturgia das horas nessas orações tão presentes para as clarissas e para os franciscanos. Permitir que todos pudessem ter acesso a alguns elementos das fontes franciscanas e clarianas. Então, aos poucos, foram sendo incorporados essas culturas, esses ícones na vivência da paróquia e das comunidades. Isso permitiu que outras paróquias e outras comunidades pudessem ver em nós um traço distintivo, a começar pela humildade e a simplicidade dos nossos templos, pela vestimenta dos nossos freis, que novamente a gente volta a dizer, o marrom marca muito a figura franciscana. Os nossos coroinhas se distinguem dos demais coroinhas das outras paróquias. Eles são carinhosamente chamados de francisquinhos. E isso também reflete na relação dos freis com os leigos, com as pessoas a serem evangelizadas. Então nós somos marcadamente considerados pessoas que se associam aos excluídos, que estão próximos dos mais carentes, que as ações evangelizadoras são evangelizações de fato de uma igreja em saída. E isso, para nós, é um diferencial. Ana Márcia, concretamente, quais aspectos da espiritualidade franciscana você percebe como fundamentais para a convivência numa comunidade de fé, para a pastoral na paróquia e, em nível mais amplo, para a convivência humana? Como essa pergunta tem um cunho mais pessoal, posso dizer que, para mim, os traços fundamentais da espiritualidade franciscana são humildade, fraternidade e amor ao Evangelho. A concretude da aplicação desses três conceitos começa por entender quem são Francisco e Clara. Francisco é aquele que dialoga com Jesus e recebe dele a missão de reconstruir a sua igreja. E Clara é exemplo de fé, de compromisso, de obediência e dedicação ao Cristo, aquela que nos exorta a não perdermos nosso ponto de partida. Mas como realizar isso concretamente dentro de uma pastoral, dentro da convivência humana? Trabalhando. Nós buscamos anualmente realizar tríduos ou novenas para nos aproximar do conhecimento acerca da vivência de Santa Clara. Nós criamos uma semana da espiritualidade franciscana em setembro, próximo do dia dos estigmas de São Francisco, para realizar formações. Nós estamos aprofundando o conteúdo de adorações e sobre a liturgia das horas. Foram realizadas formações de coroinhas. Eles se aproximaram desse Cristo na Eucaristia. Foram desenvolvidas ações junto à Pastoral da Misericórdia. Foi incentivada a bênção dos animais na festa de São Francisco de Assis. E, para a nossa pastoral em particular, foram criadas coordenações de liturgia, ministros e música para desenvolvimento permanente de formações. Assim, vemos concretamente os três elementos, humildade, fraternidade e fé, reunidos em uma aliança, que no sentido iconográfico não tem início nem fim. Então não há superioridade, não há hierarquia, nós nos colocamos lado a lado, para que a gente possa entender que estar a serviço do irmão é o nosso compromisso. A espiritualidade franciscana é feita de encontros, de ir ao encontro de todas as criaturas. É a beleza de reconhecer
do sol à morte a presença do Deus vivo que nos eleva. Isso não quer dizer que o caminho até essa espiritualidade é fácil. Haverão conflitos, haverão renúncias, haverão esforços, haverão perdas, como houveram na caminhada de Francisco e Clara, que se despojaram de si mesmos para a busca da proximidade com esse Deus vivo que reina em nós. Mas nós temos a certeza que, com pequenos gestos e pequenos passos, as nossas pastorais, a nossa paróquia e a nossa convivência humana tem melhorado, porque nós reconhecemos no outro a presença divina do Deus vivo. Essa foi a contribuição de Ana Márcia, que mora em Colatina, Espírito Santo. Ela falou conosco sobre a aproximação da espiritualidade franciscana feita pela paróquia Santa Clara de Colatina, sobre os aspectos dessas espiritualidades fundamentais para a convivência. Ana Márcia, foi um grande prazer ter você aqui conosco no nosso programa, falando sobre a imensurável riqueza espiritual de Francisco e Clara de Assis, para uma paróquia franciscana e para todas as pessoas. Nosso muito obrigado, paz e bem. Muito obrigada, Frei, pelo convite. Estamos sempre à disposição. A todos o meu bom dia. Não percamos nunca o nosso ponto de partida. A todos, paz e bem. Muito obrigado, Ana Márcia, paz e bem. E você termina a sua fala lembrando uma frase famosa de Clara de Assis que virou música. Convido você e todos os nossos ouvintes para ouvirmos juntos Não Perca de Vista Seu Ponto de Partida. 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 Programa Nos Caminhos de Assis. Trovadores de Assis, a parada cultural no seu caminho. Uma parada para um poema de Nair Rodrigues de Carvalho, sob o título A Luz do Saber. Vou ao encontro da luz, vou ao encontro da fé. Vou em frente, sem temer. Vou viver com alegria este lindo amanhecer. Vou perdoar os inimigos, vou saber compreender. Vou ao encontro de Deus, vou saber agradecer. Você está ouvindo o programa Nos Caminhos de Assis. E agora com vocês, Hora das Artes. E Hora das Artes também é planejamento de vida. Anote aí. Ponto 1. Faça o que é certo e não o que é fácil. O nome disso é ética. Para realizar coisas grandes, comece pelas pequenas. Isso se chama planejamento. Aprenda a dizer não. O nome disso é foco. Parou de ventar? Comece a remar. Isso se chama garra. Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. Isso se chama criatividade. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que o desejo. Esta é a vontade. E por fim, não basta a iniciativa. Também é preciso a acabativa. O nome disso é efetividade. Hora das Artes. GPS franciscano.
uma direção para o seu caminho. A vida que eu vivo não me basta mais. Tudo que eu tenho não me serve mais. Vou procurar o melhor caminho para amar. Francisco vai. Vamos nos encaminhando para o final do nosso programa e, como direção para o seu caminho, desejo relembrar os 3 aspectos da espiritualidade franciscana apontados pela nossa entrevistada de hoje, Ana Márcia. Humildade, fraternidade e amor ao Evangelho como fundamentais para a convivência entre pessoas, entre todos os seres humanos, entre todos os seres criados. É importante colocar-se diante do outro de modo reverente, pois é uma criatura de Deus e isso nos irmana, tornando todos os seres criados uma fraternidade universal. Amemos o Evangelho, que é o próprio Cristo. Amemos como Cristo e humanizaremos a convivência, transformaremos o mundo. Você que nos acompanhou, leve a espiritualidade franciscana no coração de sua família, no coração de onde trabalha, de onde estuda, de onde vive. Transformai também, através da humildade, da simplicidade, do amor e da confiança, a sua vida. Vamos todos em direção a Cristo, nas pegadas de Francisco de Assis. E não teremos quase nada na mesa. Assisap, o WhatsApp do Caminho de Assis. E nós vamos recebendo muitas intenções. No final do nosso programa, nós rezamos pelas mensagens e intenções que, através do YouTube, através das redes sociais ou do nosso número do WhatsApp, note aí, 041 95 64 60 57. Nós rezamos e pedimos pelas intenções. Esse final de semana teremos a ordenação presbiteral de Frei José Cambolo lá na Angola e rezamos para o seu ministerial. Também rezamos pelo aniversário de Frei Bruno Cesário do convento São Boaventura e aproveitando o aniversário também dos 3 meses de Tiago, que é lá de Colatina. Nós queremos rezar também e pedem esta oração a Rosângela Franco, Aparecida, Edinalva Pires, Luiz Machado. Pedem para rezar por Terezinha Tonete Pires, Manuel Pires, lá de Itamaracá, Ana Paula de Jacareí, pela Luana, pela Karen, pelo João Guilherme. Aqui no chat a Sônia pediu para rezarmos por todas as famílias, também pediu para rezar o Dante Capato por todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Nós queremos rezar também por todas as pessoas falecidas, vítimas da Covid-19, pelos seus familiares, pelas pessoas que se encontram hospitalizadas. Há 15 dias nós rezamos por Ana Clara, que estava para nascer, e ela nasceu, iluminando a vida da sua família. Então nós rezamos por essa pequena menina, Maria Clara. Queremos lembrar ainda e saudar, rezando por eles e mandando também abraço às pessoas que continuaram participando aqui do nosso chat. A Ivanir Clemente, o Frei Venâncio, a Mary Coutinho, a Imaculada e todas as pessoas que acompanharam conosco este programa. Queremos rezar por todos vocês. No espírito de oração e devoção, frades franciscanos rezando com você e a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desde já apresentamos a Santa Maria dos Anjos as nossas intenções, confiando na intercessão da Mãe de Deus e nossa, junto com a oração que São Francisco compôs para Nossa Senhora. Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós. Filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial,
Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos junto a vosso Santíssimo e Dileto Filho, nosso Senhor e Mestre. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Toda a vossa vida, Maria, foi construída em realizar a vontade de Deus, a responder um chamado tão sublime, não somente com palavra, pois a vossa vida inteira tornou-se uma só resposta de obediência. A palavra de Deus contida na Bíblia é luz, é vida, é salvação. Hoje, ó Virgem Rainha dos Anjos, ensinai-nos a acolher com generosidade a palavra do vosso Filho em nossos corações, como vós acolhestes no dia da Anunciação. Queremos também ser fiéis e discípulos de Jesus Cristo, por isso, com todos os anjos do céu, vos saudamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram a vossa assistência e reclamaram o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança a vós, ó Virgem, entre toda singular, como a minha mãe socorro. De vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvi-las propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. E com Maria queremos cantar e rezar, ela que é a morada do Deus que foi criança. Esse é o programa Nos Caminhos de Assis. Caro irmão, cara irmã, agradecemos muito a sua participação, a sua audiência aqui no nosso programa. Já fica aqui o convite para que você volte a nos acompanhar no próximo programa. Muito obrigado a você pela presença, pela participação. Obrigado a todos que nos escutaram, a todas as rádios, e pedimos a Deus a bênção por intercessão do nosso seráfico Pai. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Amém. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Amém. O Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem com Francisco e Clara nos caminhos de Assis.
Muito longe, longe daqui, do outro lado do mar, existe uma cidade pequenina singular. Você acompanhou o programa Nos Caminhos de Assis, te levando para as raízes da espiritualidade franciscana. Apresentação: Frades franciscanos do convento São Boaventura. Há muitos anos atrás, ali vivia feliz, um bando alegre de jovens, e a cidade se chamava Assis. Aqui você encontra uma programação que fala de Jesus ao coração. Se liga neste app, é só clicar e se liga na cura e libertação. Web Rádio São Bento.